Olá, alunos! De volta com mais uma questão de informática para concursos. Vamos acompanhando a leitura comigo então. Algumas memórias utilizadas no computador são chamadas de memórias voláteis, que dependem de energia elétrica para manter os dados armazenados. Outras são chamadas de memórias de armazenamento de massa, que são independentes de energia elétrica para manter os dados armazenados. Hard disk e pendrive são considerados memórias em um computador. Na verdade, a questão simplesmente está perguntando se o hard disk, que é o HD, o disco rígido, e também o pendrive, podem ser considerados memórias do computador. Então, o que a gente tem que primeiro avaliar nessa questão é o que é memória para um computador. Memória é todo e qualquer local onde os dados estão armazenados. Se um dispositivo tem capacidade de armazenar dados, então ele é chamado de memória. Exemplo, qual é a função do disco rígido, do HD, do hard disk no teu computador? Armazenar dados. Então, o HD, o hard disk, o disco rígido é um dispositivo de memória no teu computador. Que tipo ele é? Ele pode ser chamado de memória de massa, porque armazena uma grande quantidade de dados. Pode ser chamado também de memória secundária, porque não é considerado a memória principal, esta é a memória RAM, mas sim, ele é memória. Então, o teu disco rígido ele pode ser chamado tanto de memória secundária como memória de massa, quer dizer, ele é um dispositivo de memória. E é um dispositivo de memória porque tem a capacidade de armazenar dados. Se eu pegar um pendrive agora, que eu estou pegando aqui, quero te mostrar, ó, isso aqui é um simples pendrive, deixa eu mostrar aí na imagem para ti ampliado. Aí está aparecendo. Ó. Um simples pendrive. É uma memória? Ali na questão ele está dizendo que sim. Por que o pendrive é um dispositivo de memória? Professor, porque o pendrive tem capacidade de armazenamento de dados. Então, se o pendrive tem capacidade de armazenamento de dados, ele serve para armazenar os teus arquivos, ele também é memória. Que memória ele é? Ele pode ser chamado de memória secundária, de memória de massa também. Observa, tanto o disco rígido quanto o pendrive são considerados, sim, dispositivos de memória porque têm capacidade de armazenar dados. Por isso que nós vamos marcar essa questão como certo. Todo e qualquer dispositivo com capacidade de armazenar dados é memória. Claro que aqui na questão ele também sugere que existem, além das memórias de massa, que é o disco rígido, o pendrive, também tem outras memórias chamadas de memórias voláteis, que não é o caso do disco rígido e do pendrive. As memórias voláteis mais famosas são a memória RAM, que é a memória principal do computador, e a memória volátil. Essa memória RAM ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Por isso ela é chamada de memória volátil e é a memória principal do computador. Como a questão só disse que existem memórias voláteis, existem memórias de massa e deu como exemplo de memória disco rígido, que é o hard disk e o pendrive, está certíssimo a questão sem erro nenhum. Muito importante para as provas de concurso conhecer os tipos de memória. Isso a gente vem fazendo aqui ao longo das respostas dessas questões. Ok, pessoal? Então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e a gente se encontra na próxima aula. Até lá, bons estudos!